Paz, Andréia, tudo bem, minha querida? Que bom tê-la aqui conosco, que Deus abençoe grandemente. A paz. Vamos aguardar mais um minuto, dois, para ver se entra mais algumas pessoas e nós vamos dar continuidade aqui no nosso culto de oração hoje. Amém. Deus abençoe, viu, Andréia? Você e sua casa. Amém. Valdemar, Deus abençoe, meu querido, bom tê-lo aqui, glória a Deus por sua vida. Vou esperar aí mais um minutinho e nós já começamos o nosso culto de oração. E se a gente vai cantando uma canção aqui, vamos esperar o pessoal chegar. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade, mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Paz, Fabiana, Deus abençoe. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Paz, Raquel, me alegro em tua vontade, mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, eu venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Aleluia, glória a Deus. Paz, Beto, Deus abençoe, meu querido, bom tê-lo aqui conosco também. Amém. Que dia especial, dia esse que o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar aqui juntos, reunidos em culto de oração. Eu costumo dizer que é a quarta de oração. Nada místico, tá bom? Porque poderia ser a terça de oração, segunda de oração, até porque as Escrituras dizem que a gente precisa estar orando em todo o tempo, orando sem cessar, orando continuamente, né? Assim como o apóstolo Paulo disse ali aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, que a gente possa fazer uso constante da oração, né? Um mecanismo onde a gente pode se comunicar com Deus, falar com o Pai, né? Onde a gente pode se dirigir a Ele, abrir o nosso coração a Ele e saber que Ele vai entender as causas, né? Pelas quais muitas vezes nos sentimos aflitos,
ou afligidos pelo tempo que nós estamos vivendo. Que não tem sido nada fácil, né, irmão? Tem sido realmente muito difícil. Mas graças a Deus, como disse o próprio apóstolo Paulo, que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando digo isso, independente, né, do contexto que nós estamos vivendo, nós temos que buscar sempre o Senhor, estar alinhado com a sua vontade, vivendo para a sua glória cada dia, e não fazendo desse momento, talvez, fazer da minha fala algo que seja insensível, muito pelo contrário. Nós temos sentido e muito aquilo que nós temos visto e percebido. Quantas e quantas pessoas próximas a nós já foram afetadas pelos vírus e algumas já tiveram as suas vidas ceifadas. Estava conversando com alguns amigos hoje, falando justamente sobre isso, e um deles disse: eu nunca vivi um tempo onde eu pude presenciar tantas vidas sendo ceifadas. Continuemos em oração, meus irmãos, falando com Deus, falando com o Pai, rogando a sua graça, rogando a sua misericórdia, pedindo a Ele que possa intervir nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Vamos orar, vamos falar com Ele, vamos colocar diante dEle o nosso coração, abrir nosso coração diante dEle, contar as nossas dores, as nossas fragilidades, as nossas inquietações, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque sabemos que é Ele que tem cuidado de cada um de nós. Amém? Independente, né, do momento em que nós estamos vivendo, nós sentimos a mão de Deus sobre nós, buscando também a cada dia nos preservar, nos cuidar. Isso é importante, faça isso, cuide de você e cuide também daquele que você ama. E tenha sempre a sensibilidade do Espírito para buscar perceber aqueles que precisam ser alvo da sua generosidade, para que você possa ser um instrumento de Deus à vida de muitas pessoas que com certeza vão ser afetadas financeiramente. E sabemos que infelizmente vivemos dentro de um país tão rico, tão poderoso, né, como o nosso, um país tão abençoado, mas infelizmente muitas pessoas acabam mirando para si mesmo, né, desenvolvendo assim uma prática egoísta que é totalmente contrária àquilo que as Escrituras nos ensinam. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero te convidar nesse momento, né, nesse tempo que nós vamos ter aqui, onde nós vamos orar, cantar alguns cânticos, ser ministrado pelo texto da palavra de Deus. Então, que nós possamos aproveitar ao máximo esse tempo, amém? E fazer já foi colocado alguns pedidos de oração, temos alguns aqui. Caso você tenha um específico em particular e queira dividir conosco, no final nós vamos ter esse momento de oração. Vamos distribuir bem direitinho isso aí para que haja tempo para tudo. Para a gente cantar, para a gente louvar ao nosso Deus, para a gente orar, para a gente ser também ministrado pela palavra do Senhor. Amém? Vamos orar primeiro? Quero convidar você nesse momento a baixar a sua cabeça e abrir o seu coração para Deus. Fale com o Pai, né? Como eu disse no início, não tenha medo, não tenha vergonha, né? Não permita com que as inquietações impeçam que você possa de fato abrir o coração para Deus. Vamos orar? Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite que o Senhor nos concedeu, por estarmos reunidos aqui em Teu nome, ó Pai, nos utilizando desse recurso da tecnologia, porque com certeza é uma bênção. Em tempos de pandemia, a internet tem sido muito proveitosa para que nós possamos realizar esses momentos de culto e interagir com os nossos irmãos e os irmãos interagir conosco também. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor seja conosco, guiando os nossos passos a cada dia. E eu quero te pedir, Pai, eu quero rogar, ó Deus, da parte do Senhor, ó Deus, graça, misericórdia sobre nós, ó Deus, sobre esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, onde a incerteza impera, mas temos a convicção, ó Deus, que o Senhor tem estado conosco nesse momento também, ó Deus. Assim como o salmista disse no salmo, tão conhecido salmo, ó Deus, 23. Mesmo que nós andemos pelo vale de sombra e morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Ó Deus, nos guarde, nos proteja a cada dia, nós te pedimos, ó Deus, esteja, ó Pai, com a humanidade, porque é a humanidade que está sofrendo os impactos dessa pandemia. Às vezes, ó Deus, eu quero falar isso que abriu meu coração também, às vezes nós somos tão egoístas que muitas vezes nos preocupamos só conosco. Ó Deus, abre o nosso coração, ó Deus, porque o reino que nós pertencemos é um reino
de misericórdia, de bondade, um reino de graça, um reino, ó Deus, onde olhamos para o outro com um olhar de amor e nos colocamos à disposição para ser útil à vida do outro também. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que tudo aquilo que realizarmos aqui nessa noite seja para a honra, glória do Teu santo e bendito nome, ó Pai. Fale conosco e que nós possamos aproveitar esse tempo para falar contigo também. No nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, Japa, irmã Arise, bom tê-la aqui conosco. Beto, daqui a pouco nós vamos ter um momento de oração e vamos orar também aí pela filha do Marcos, que está internada, né, com uma doença rara e ela está na UTI. Vamos fazer desse cântico uma verdade para a nossa vida? Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Novamente, venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado,
que essa possa ser a meta da nossa vida, né? Estar sempre ao lado do Senhor. Marcos, Deus abençoe, botei-lo aqui conosco, meu amigo Marquinhos, Deus abençoe. Vamos cantar outro cântico que tem a mesma temática, pois para te adorar foi que eu nasci, né? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, ministrando louvor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor por esse momento especial, né, de culto, de oração. Quero agradecer desde já, aproveitar esse momento também para agradecer aos irmãos que puderam contribuir com cestas básicas, né? Não vamos declinar o nome aqui, desnecessário,
mas eu quero deixar uma palavra de gratidão a todos aqueles que puderam contribuir com cestas básicas à nossa igreja, Igreja Batista em Jardim Três Marias, onde podemos ser instrumentos de bênção, um canal de bênção à vida de pessoas que estavam precisando desses recursos. E louvado seja o Senhor pela vida dos irmãos que puderam contribuir. Caso você queira contribuir, nos procure, entre em contato via página da igreja, via meu Facebook pessoal, né? Entre em contato conosco, faça aí a sua doação. Nós estamos montando algumas cestas básicas para ser instrumento de Deus para a vida dessas pessoas que estão extremamente necessitadas, né? Soubemos que até o Recanto dos Avós, que faz parte, é um projeto social da nossa denominação, onde cuida dos nossos idosos, ali em Guarulhos, também estava passando por um momento muito delicado, com falta de recursos. Então, pela graça de Deus, algumas dessas cestas foram direcionadas para esse lugar. Louvamos a Deus porque estivemos lá na semana passada, se não falha a memória, numa segunda-feira, e podemos ser instrumentos de bênção para aquele lugar, e vimos ali a felicidade dos nossos irmãos idosos, e também da direção pela nossa preocupação. Deus abençoe, meu irmão, grandemente pela sua atitude, pela sua disposição. Eu amo esse tipo de trabalho, amo essa disposição por parte das pessoas, e eu gosto e amo também contribuir bastante. Então, caso você sinta em seu coração essa necessidade, ou melhor, esse desejo, não necessidade, né? Esse desejo, e você sente prazer em contribuir, contribua. Pode ter certeza que Deus continuar abençoando os seus celeiros, né? Para que eles continuem sendo fartos, para que você possa dividir com aqueles que tanto precisam e que tanto necessitam, tá bom? Que Deus abençoe ricamente a sua vida por ter contribuído, e já agradeço em nome de Jesus pela sua vida, por você sim, que já sente aí no coração o desejo de contribuir também, e vai contribuir, nos procure para isso, para que isso aconteça. Amém, querido? Eu quero ter um momento de reflexão da palavra de Deus com você. Geralmente nós não nos alongamos muito, né, naquilo que nós fazemos, somos muito específico, direcionamos muito rápido para aquilo que nós queremos fazer. Então nós vamos ter pequena reflexão da palavra de Deus, nós vamos depois ter um momento de oração, e nós vamos depois não esquecer dos pedidos que estão sendo colocados aí nos comentários, tá bom? Eu quero convidar você nesse momento a abrir aí a sua Bíblia, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, nós vamos ver o versículo 7, 8, 9 e o 10. São 4 versículos, abra aí a sua Bíblia, é uma reflexão rápida, simples das Escrituras. Eu costumo dizer que não simples porque a palavra é simples, mas o instrumento é simples. Então, que você possa ser alcançado por essa mensagem nessa noite. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7, 8, 9 e o 10. Amém, querido? Nós vamos ler então, quero ler aqui na tradução NVI, nova versão internacional. Talvez a sua versão seja um pouco diferente, mas eu quero ler nessa versão. O texto da palavra de Deus diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. Isso, palavras do apóstolo Paulo. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Quero convidar você mais uma vez para orar. Vamos falar com Deus? Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite especial, mais uma vez, que o Senhor nos concedeu. Nós te damos graças e pedimos, ó Pai, rogamos mais uma vez, ó Deus, tua misericórdia sobre o teu povo, tua misericórdia sobre a humanidade, que muitas e muitas vezes se mostra totalmente alheia à sua vontade. Somos falhos, somos pecadores, somos imperfeitos,
mas, ó Deus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode mudar o quadro e o cenário daquilo que a humanidade tem vivido hoje. Ó Deus, eu sei que muitas pessoas, de alguma maneira, estão, ó Deus, verdadeiramente em seus corações, buscando da parte do Senhor uma resposta e uma intervenção direta do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós já temos percebido a mobilização do poder público, de alguma maneira, para tentar, ó Deus, contribuir através das vacinas, ó Deus, seja com cada um, ó Deus, nesse projeto e nesse processo tão difícil para todos nós. Ó Deus, para nós que estamos vivendo, como disse, um tempo e um momento de incerteza, mas nesses momentos de incerteza nós temos convicção que o Senhor é a nossa certeza, que o Senhor é a nossa resposta. Ó Deus, mas diante disso, ó Deus, não sejamos ignorantes, mas sejamos, ó Deus, realistas, mas também que nós, pelo fato de sermos realistas, não deixemos de ser esperançosos, que nós possamos, ó Deus, a cada dia permitir com que a nossa fé e a nossa esperança sejam alimentadas pela Tua Palavra, ó Deus, que nesses momentos nós possamos nos render diante de Ti, ó Deus, e buscar em Ti as respostas que nós tanto ansiamos e desejamos para a nossa vida. Seja com cada um que está participando, ó Deus, agora dessa transmissão, e daqueles que de alguma maneira irão também participar, ó Pai, depois dessa live que vai ficar gravada. Ó Deus, que o Senhor possa falar ao coração de cada um e que nós possamos, ó Deus, viver, ó Deus, segundo a Tua vontade sempre. Te agradecemos mais uma vez no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esse texto é um texto muito especial, acredito que você já leu ou já ouviu inúmeras mensagens a respeito desse texto, da exposição desse texto e até da segunda carta que Paulo escreveu ao povo de Corinto. Uma igreja, aos olhos de muitas pessoas, difícil de lidar, porque vemos constantemente Paulo tendo algum tipo de conflito, não Paulo em conflito com a igreja, mas a igreja de alguma maneira gerando algum conflito ao qual Paulo estava totalmente envolvido ali. Nós vemos isso na primeira carta e também vemos isso na segunda carta. Mas uma coisa que me chama a atenção, até na figura do apóstolo Paulo, é que diante dos desafios que ele enfrentou pela frente, uma frase que eu extraí e que marca a minha vida, que eu acredito que era justamente uma expressão não falada pelo apóstolo Paulo, mas vivida pelo próprio apóstolo, né? Pelo nosso irmão. Gosto muito de falar nosso irmão Paulo, né? E uma das frases que eu consegui extrair para a minha vida, ou melhor, uma expressão sigamos firmes. Quando nós falamos sigamos firmes, siga ou sigamos firmes, significa que apesar das circunstâncias ou dos momentos difíceis que nós venhamos passar ou que estão no nosso entorno, nós precisamos continuar avançando, né? Avançando firmes na fé, convictos dessa fé, entendendo sempre que confiamos sempre na vontade do Deus Altíssimo. E quando você lê aí o capítulo 4, ou até o primeiro capítulo, o segundo, terceiro e o quarto capítulo dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós percebemos que Paulo se encontrava em uma situação onde motivos não faltavam para o desânimo, né? Para que o desânimo de alguma maneira tentasse travá-lo. E no entanto ele continuou seguindo firme, pois ele sabia em quem ele cria. Quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo, né, que é o seu discípulo amado, no capítulo 1, versículo 11, versículo 12, Paulo expressa isso como verdade do seu coração, quando ele diz: desse evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta causa sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o que lhe confiei até o dia de Cristo. Texto profundo, inspirador também, né? Então é através disso que eu percebo na figura do nosso irmão Paulo essa expressão de que apesar do contexto, apesar das circunstâncias,
ele tinha força que vinha do próprio Deus para ele seguir firme. Então Paulo sabia que possuía em Jesus Cristo, o que possuía em Jesus Cristo e por intermédio de Cristo. Em vez ali então de se queixar, de questionar, de murmurar, logicamente que em momentos de desânimo é justamente isso que acontece conosco. Nós somos extremamente tentados a questionar, a querer buscar ou extrair respostas, e a paciência se esgota, porque queremos de fato uma resposta. E em vez de se queixar, vendo aqui o nosso irmão Paulo, sobre o que não tinha, o Paulo alegrou-se com o que estava ao seu dispor. E podemos, de alguma maneira, buscar fazer o mesmo, em Cristo, por Cristo e para Cristo. Por isso que o apóstolo diz, o apóstolo Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso que eu gosto do texto que o próprio Paulo escreveu à igreja de Filipe, lá no capítulo 4, versículo 12 e o versículo 13, quando ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Aí ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. É interessante quando você começa a ler essa carta, você vai compreender melhor o contexto vivido pelo apóstolo Paulo. As pessoas estavam ali, alguns falsos mestres invadiram a igreja, de alguma maneira ali tentando conturbar o ambiente e tentando colocar em dúvida a apostolicidade do nosso irmão Paulo, tentando gerar dúvida no coração dos nossos irmãos, lá no primeiro século, ali na igreja primitiva, vamos dizer, ainda estava nessa fase, tentando gerar dúvida no coração dos nossos irmãos em relação ao apóstolo Paulo. Até se de fato Paulo era um homem de Deus, até pelos sofrimentos que o apóstolo Paulo viveu. Porque o apóstolo Paulo sofreu naufrágio, foi apedrejado, foi preso algumas vezes, foi expulso inúmeras vezes de muitas cidades, e na concepção desses falsos mestres, um homem de Deus não poderia viver dentro desse contexto. Para ele, o homem de Deus não poderia sofrer o que o Paulo estava sofrendo. E pelo fato de Paulo estar sofrendo daquele jeito, Paulo não era um homem de Deus e não tinha nada de apóstolo nele. Isso contraria justamente aquilo que o próprio Cristo disse no capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo 33, se não falha a memória, quando ele começa a dialogar com seus discípulos ali, em relação ao que eles sofreriam por amor a Jesus e por seguir firme na fé. Quando o próprio Cristo assim, eu tenho vos dito isso, na verdade eu estou abrindo para vocês todas essas coisas que eu estou dizendo, justamente porque para que vocês tenham paz em mim. Porque no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Para destronar esse mito que circula já há muito tempo, onde nós, como servos de Deus, como cristãos que nós somos, não podemos em hipótese alguma sofrer. Nós temos visto aí vários irmãos nossos tendo a sua vida ceifada e o nosso coração fica extremamente apertado. Mas Cristo disse e afirmou em alto e em bom som, de forma categórica, que Ele venceu o mundo. Ele venceu. Então, para a ideia daqueles falsos mestres, era como se os cristãos não pudessem sofrer, ou Paulo, pelo fato de se auto-intitular, que na mente deles, Paulo se intitulava como apóstolo. E é interessante que no versículo 1 do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Por isso, por mais que Paulo sofresse essas perseguições, ele não desanimava. Fazendo uso mais uma vez do texto que eu disse, porque Paulo sabia em quem ele cria. Paulo sabia em quem estava depositado a sua confiança. E qual era esse contexto vivido por Paulo? Naquele momento ali, alguns falsos, como eu disse, obreiros estavam invadindo a igreja de Corinto e fazendo oposição a Paulo. Oposição essa através de motivos insignificantes, escusos, motivos que despertavam até desconfiança.
E eu até pontuei algumas delas, homens que buscavam se promover ao invés de promover a glória de Deus, homens que estavam muito mais interessados no que podiam extrair do povo do que na salvação do próprio povo. Interessante como o povo, né, se envolvia com esses homens. Homens cheios de enganos e vazios da verdade que liberta. Homens muito mais preocupados com resultados do que com a fidelidade. Algo que jamais devemos, e em hipótese alguma, negociar é a nossa fidelidade. Paulo fala isso em Romanos, né? E nós vemos esse texto também ali em Abacuque capítulo 2, versículo 4, quando diz: o justo viverá da sua fidelidade. Então uma coisa que nós não podemos em hipótese alguma, mesmo diante desses tempos que nós estamos vivendo tão difíceis de incerteza, não podemos negociar a nossa fidelidade que nós temos para com Deus. Homens que estavam muito mais interessados nos aplausos dos homens do que na aprovação de Deus. E quando a gente olha para o apóstolo Paulo, ao contrário, Paulo se refere a si mesmo como, olha só o que o texto vai dizer no versículo 7, como um vaso de barro, frágil. E ele diz aqui para que, o versículo 7, mas temos esse tesouro em vaso de barro. Paulo estava dizendo o quê? Que o poder que existia, né, nele, não que ele fosse a fonte, a origem desse poder, mas a fonte e a origem desse poder estava no evangelho genuíno e glorioso do Senhor Jesus, que estava nele. Por isso que o apóstolo Paulo faz uso do quê? De uma figura, de um objeto conhecido aqui pelo próprio texto como um vaso de barro. Um objeto talvez insignificante, frágil, né? Tendencioso e natural a se quebrar de uma forma natural. Paulo, naquele exato momento, ele estava destronando aquela informação que aqueles falsos mestres estavam colocando ali para o povo, né? E que esse mito que muitas vezes se sustenta até hoje, onde um homem de Deus, uma mulher de Deus, não sofre as aflições. Né? O próprio apóstolo disse que nós temos que buscar sofrer as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. E quando falo isso, não falo de forma insensível, em hipótese alguma, porque sofremos junto com aqueles que sofrem. O apóstolo Paulo disse isso, né? Que nós temos que chorar com os que choram e também nos alegrar com os que se alegram. E temos vivido isso na prática, né? Com cada pessoa que se recupera dessa enfermidade, nós nos alegramos, mas todos aqueles que estão partindo, tendo as suas vidas ceifadas, nós temos também chorado. Então o apóstolo Paulo se utiliza desse objeto para ilustrar que nós somos frágeis sim. Nós somos tendenciosos de forma natural a se quebrar de uma forma natural. Mas o interessante é saber que o evangelho genuíno de Jesus Cristo, o tesouro que o próprio texto está dizendo aqui, está acondicionado em nós. Eu não sei você, mas eu me recordo muito bem quando eu era garoto, eu tinha um cofrinho que era realmente um cofrinho de barro. E geralmente os cofres de barro são totalmente feios externamente. Mas interessante que você está ali colocando o dinheirinho ali dentro, né? Juntando, né? Fazendo ali as suas receitas e guardando naquele... E você não vê a hora de chegar ali na tampa para poder quebrar, né? E é interessante que a gente tira uma reflexão profunda para a nossa vida através disso. Às vezes é justamente isso, para que o tesouro venha, né, sobressair, para que o evangelho glorioso de Jesus Cristo venha se tornar visível, muitas vezes o vaso se quebra. Mas temos a consciência de que o vaso, quando se quebra, nós sabemos que o vaso é feito e pode ser refeito pelo oleiro, que é o nosso Deus. Ele pode nos refazer. Tem até uma música antiga que diz isso, né? Quebra a minha vida e faz-a de novo, porque eu quero ser um vaso novo. E é interessante quando o apóstolo Paulo fala isso, justamente pelo contexto que ele estava vivendo, de tantas falsidades levantadas contra ele, aí ele vem trazendo esse contraste nas Escrituras Sagradas, que é muito, extremamente especial, não só para a vida do apóstolo Paulo, para a vida dos nossos irmãos no passado, como para a nossa vida hoje. Paulo apresenta nesse texto aqui
as suas perplexidades experimentadas. Quando ele fala sobre tribulações, que eram tribulações permanentes. Prensados, né? Quando a gente vai falar sobre tribulação, é como se nós estivéssemos prensados, colocados num canto da parede. Sabe? Quando nós não tivéssemos espaço para escapar daquele canto, é como se fôssemos prensados como uvas esmagadas pelos pés. Por isso que o apóstolo Paulo vem dizer aqui nos versículos seguintes que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que a nós há de ser revelada. Ele viu também, ou viveu perplexidades constantes. Ele viveu na sua própria vida estar em dificuldades por falta de recursos de todos os tipos. E nós citamos isso no início. Perseguições sem fim, perseguições muitas vezes até de modo hostil. Mas como eu disse, nós vemos aqui no próprio texto que para cada ataque que o apóstolo Paulo sofria, havia uma defesa apropriada. O texto vai dizer aqui, de todos os lados somos pressionados. E ele completa, porém não abandonados. Somos pressionados? Somos, mas não abandonados. Temos a presença do Senhor Jesus conosco. E ainda ele nos deixou o Consolador, aquele que com certeza estaria conosco, aquele que quando nos visse extremamente cansados e exauridos, é ele que renovaria as nossas forças, que é o Espírito de Deus. E o próprio Cristo disse isso lá em Mateus capítulo 28, quando ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca somos ou seremos de alguma maneira frustrados, sabe por quê? Pois aprendemos a confiar, não em nós mesmos, e sim no Deus que não muda, um Deus fiel, um Deus que nele não há sombra de variação. Por isso que a nossa fé precisa estar sempre direcionada para o autor e consumador dela, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo continua dizendo, estamos perplexos, porém não desanimados. Mesmo quando o desespero ele é iminente, mesmo quando o medo muitas vezes nos atormenta através de um grito de falta de esperança e fé, como nós temos percebido hoje, vivido hoje, nós sabemos, como disse o apóstolo Paulo, em quem temos crido. Assim como a nossa vida, nossa fé também está alicerçada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. O medo muitas vezes ele pode gerar dúvida sim no nosso coração, mas a nossa fé em Jesus Cristo, ela nos encoraja. Aleluia! A fé em Jesus nos encoraja. Paulo segue dizendo no texto, somos perseguidos, porém jamais seremos desamparados. A nossa luta não está ao alcance dos nossos olhos muitas vezes, como muitas vezes nós pensamos. Pois ela muitas vezes não é contra a carne, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, contra a carne ou sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E é interessante que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e fortalecei-vos na força do seu poder. Então a gente entende através disso que as nossas armas, as armas das nossas milícias, elas são poderosas em Cristo, né? Elas são poderosas no Senhor. E as perseguições, as lutas, elas podem vir com as suas armas, né? Mas nós vamos contra elas em nome do Senhor dos Exércitos sempre. Paulo continua dizendo, estamos abatidos, porém não estamos destruídos. Então, assim como Paulo, nós enfrentaremos sempre circunstâncias que serão muitas vezes desesperadoras. Não se engane quanto a isso, irmão. Não se engane quanto a isso. Né? Esse mito precisa de alguma maneira ser quebrado. Então, assim como ele, nós sofreremos sim
circunstâncias desesperadoras, acima muitas vezes até das nossas forças. Golpes muitas vezes que parecem vir do nada, porém pelo poder que em nós opera, nós somos capacitados a reagir de forma divina para que o nosso Deus seja glorificado através do impacto do testemunho que isso vai ser gerado. Então, em nome de Jesus, não esqueça disso. Somos pressionados, porém não abandonados. Estamos perplexos, porém não desanimados. E somos perseguidos, porém não desamparados. Estamos abatidos, porém não destruídos. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tome posse desse texto para o seu coração. E, como disse no início, sigamos firme, siga firme. Eu sei que o Senhor revigorará as suas forças quando você se sentir cansado. Eu sei que muitas vezes a gente diminui, né, a velocidade. Diminua sim se você se sentir exaurido, cansado, mas não pare, né? Não pare, continue. A não ser que você queira só parar e recuar para tomar impulso para chegar mais adiante. Mas continue, mesmo com as forças que você tem. Mas sempre tendo a consciência que o apóstolo Paulo nos traz nesse texto, mais uma vez eu digo, somos pressionados, porém não abandonados, estamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não desamparados, estamos abatidos, porém não destruídos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero partir nesse momento para o nosso momento de oração. E eu tenho alguns pedidos que eu quero dividir com você nesse momento, e foi me colocado alguns outros aí. O nosso querido irmão Beto pediu para que pudéssemos orar pela filha de um irmão da igreja que se chama Marcos, se não falha a memória. Então nós vamos estar orando por ele, né, pela filha. Eu até marquei aqui alguns pedidos, eu quero dividir com você. A nossa irmã Lossas pede para que oremos não só pela sua vida, mas também pela vida da sua família. A irmã Alzira pede oração por uma garotinha que se chama Monique. Ela tem 7 anos, irmãos, e está com leucemia. Ela está vivendo um processo muito, muito delicado mesmo. Então, nas suas orações diárias, apresente o nome da Monique, tá bom? Oremos também pela amiga da nossa irmã Paula, Fabiana, que está com a sua família internada. Seu pai está na UTI, a sua mãe está na UTI por Covid, se não falha a memória, está entubada, e também a sua irmã, né, a irmã dessa colega da Paula que se chama Fabiana, que também está internada por Covid. Mas temos aqui também, como eu disse no início, né, é um tempo onde nós estamos chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram. Agradecer a Deus também pela melhora da nossa irmã Joana, graças a Deus, né, que nós estamos vendo, a cada dia ela tem se comunicado com o nosso grupo de WhatsApp, e vendo assim esse processo de melhora dela, nós ficamos muito felizes, né, por tudo isso que tem acontecido. Não deixemos também de orar por nossa irmã Maria Cerqueira, por sua filha Jussiara e por toda a sua família. Oremos também pelo nosso irmão Beto, que contraiu o vírus, né, que é esposo da nossa irmã Andréia. Tem um outro pedido aqui, você não acha estranho que eu vou fazer, mas eu vou descer aqui, eu vou tentar mexer no... aqui, orar pela... A nossa irmã Raquel pediu oração pela mãe de uma amiga. O nome dela se chama Rosa Gonçalves também. Vamos orar nesse momento? Eu quero pedir nesse momento que você baixe a sua cabeça, vamos orar ao Pai. Quando nós fazemos isso, citamos os pedidos aqui e muitas vezes enumeramos, né, para lembrar Deus, lembrar Deus dos pedidos, logicamente que Deus faz. É muito mais para que possamos dividir com os irmãos, para que quando os irmãos estiverem no seu momento de oração, lembrar desses nomes. Amém? Vamos orar, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Querido Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite tão especial que o Senhor nos concedeu, em culto de oração, em quarta de oração.
Nós te louvamos, Senhor, por esse momento, por esse tempo de reflexão da sua palavra, aonde nós vemos, ó Deus, que esse mito, ó Pai, aonde os homens e mulheres de Deus não sofrem os impactos desse tempo presente. Mas, ó Deus, assim como o apóstolo Paulo disse, leve e momentânea a nossa tribulação, porque ela está contribuindo como um grande peso de glória. Ó Deus, nós te pedimos também, porque sabemos, ó Pai, que temos a presença do Teu Filho Jesus conosco, e essa garantia enche o nosso coração de esperança, principalmente quando o Teu Espírito Santo nos lembra constantemente, quando Ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Te agradeço, Pai, por todos aqueles que puderam participar conosco dessa transmissão, que estão conosco até esse exato momento. Que a sua mão bondosa alcance a vida de cada um e daqueles também, ó Deus, que vão ser alcançados pela gravação dessa transmissão. Ó Deus, queremos colocar nessa noite, ó Deus, cada pedido, ó Pai, que foi citado aqui, ó Deus, nas transmissões, como a mãe da amiga da nossa irmã Raquel, nós te pedimos que a tua mão a alcance, ó Deus, e também a filha do Marcos, que é da igreja do nosso irmão Beto, ó Pai, seja com a vida dessa criança que, aos olhos dos homens e da medicina, é uma doença rara, que ainda não existe uma explicação para ela, mas, ó Deus, também sabemos que o Senhor tem uma mão de poder e pode mudar o contexto dessa criança e devolvê-la, ó Deus, aos seus pais, totalmente, ó Deus, restaurada. Nós queremos e sempre continuaremos orando nesse propósito. Quando existir possibilidade e oportunidade, sempre oraremos ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor possa trazer um milagre à vida dessas pessoas e principalmente também à vida dessa criança. Ó Deus, queremos colocar em Tuas mãos, ó Deus, a vida da Monique também, Senhor, essa criança tão nova, 7 anos de idade, está sofrendo um processo muito difícil por conta da leucemia. Senhor, seja com seus pais, com seus parentes, com essa criança, que as Tuas mãos bondosas sejam sobre a vida dela. Ó Deus, a ajude a passar por esse processo tão difícil que ela tem passado. Colocamos também em Tuas mãos a vida, ó Pai, dessa família, da amiga da nossa irmã Paula Fabiana. Ó Deus, que as Tuas mãos bondosas sejam sobre cada um deles. O pai, ó Deus, e a mãe que estão na UTI, e ó Deus, e a irmã dela que está também internada, Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor seja com todos nós, com a nossa igreja, Igreja Batista em Jardim Três Marias, com cada membro, ó Deus, que pertence a esse rebanho, e aqueles, ó Deus, que estão participando conosco também. Ó Deus, obrigado, ó Deus, pela vida de cada um, seja conosco, nos alimenta, nos fortalece a cada dia, que a nossa esperança possa, ó Deus, se multiplicar. Ó Deus, sempre orando para que possamos viver um tempo melhor. Ó Deus, nós ansiamos e aguardamos esse tempo, ó Deus, com essa esperança latente e pulsante dentro do nosso coração. Esteja nos dando um restante de semana abençoado em Sua presença. E mais uma vez eu quero te agradecer, Pai, no nome santo e no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E é bom tê-lo aqui conosco, né? Ter o nosso pastor José Eduardo Pinheiro, carinhosamente chamado por mim de Dudu. Um abraço, amigo, Deus abençoe. Paula, Ana Paula, Deus abençoe também. Japa, irmã Maria, Raquel e todos que estão, senão vou falar todos aqui, porque senão vai falhar aqui nos nomes, tá bom? Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz do Senhor. E você que puder e quiser compartilhar essa transmissão, essa gravação com alguém, se foi bênção, logicamente, para a sua vida, compartilhe com aquele que precisa também. Que Deus abençoe, meu irmão. Fique na paz. Amém.